Hello, guys, meus queridos aprendizes de inglês. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Esse é o nosso canal, um canal criado para você aprender inglês e descomplicar a sua vida de uma vez por todas. Espero enriquecer o seu vocabulário, espero tirar suas dúvidas e que você alcance o seu sonho de fluência. Meu nome é Beatriz, mas pode me chamar de Teacher Bia. Tô aqui para pegar na sua mão e te levar por essa jornada, beleza? Pessoal, hoje nós vamos ter um aulão, presta bem atenção, fique ligado nesse vídeo. É um aulão sobre inglês no passado, porque às vezes você tá estudando e você acaba não conseguindo discernir todos os jeitos em que você pode expressar passado no inglês. E hoje eu quero fazer um resumo de 5 tempos verbais que você pode utilizar para falar sobre o passado. Tá bom? Deixa aqui o seu like já nesse vídeo, se você tem acompanhado e tem gostado dos vídeos, já deixa o seu like, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, já se inscreva também, né? Para fazer parte aqui dessa grande família, que é a família do Inglês Descomplicado, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês aprendam e assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai ficar afiadinho no passado do inglês, tá bom? Então vamos lá! Banana phone. Ring, 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 ring. Banana phone. O primeiro tempo verbal é o Simple Past. Esse eu tenho certeza que a maioria sabe utilizar, talvez você lembra, você já estudou. E eu vou revisar para vocês alguns pontos. Olha só. I watched a very interesting movie yesterday. I watched a very interesting movie yesterday. Então, você pode perceber que a gente tem um pronome, a gente tem o verbo watch, mas com uma partículazinha ali que faz ele ser um verbo no passado. Então, eu assisti um filme muito interessante ontem à noite. E vocês, galera, vocês têm assistido filmes legais ultimamente? Voltando aqui na nossa aula de hoje, eu dei para vocês um exemplo de um verbo regular. O que é um verbo regular? Que simplesmente você vai adicionar essa partícula ed no verbo e ele vai se transformar no passado. Então ele vai ficar muito similar à forma base dele. E você vai poder identificar quando tiver essa partículazinha ali que o verbo está no passado, tá bom? Mas isso não acontece para todos os verbos. Essa é a grande questão aqui, tá bom? E o que é o Simple Past, afinal? Ele é um passado simples, ou seja, aconteceu em um ponto ali no passado e ficou no passado. O que aconteceu no passado ficou lá no passado. Então, é para você entender que é um ponto ali do passado e foi exatamente e específico. Eu especifiquei quando eu falei I watched a very interesting movie yesterday. Yesterday eu falei foi ontem. Eu posso até falar o horário, posso até indicar qual parte do dia que eu assisti. É bem específico o Simple Past, tá bom? Vamos falar dos verbos, então. Como eu expliquei para vocês, existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Regulares, você vai ver que o verbo mantém a sua forma base. No caso do watch, que eu dei o exemplo, você acrescenta um edzinho ali. Watched. Outro exemplo parecido. Listen. I listened. I listened to a nice song last week, ok? Então, tipo assim, eu ouvi uma música legal na semana passada. Bom, pessoal, continuando, isso vai acontecer quando o verbo terminar em CH, terminar em M, em SH, em várias situações. Excluindo esse grupão aí, que eu não quero fazer você memorizar todos eles. Vai ser mais intuitivo o seu aprendizado aqui. Quando você vê um verbo que já termina em letra E, aí você me pergunta, teacher, aí vai ficar ED no final? Não, intuitivamente você já percebeu que ele termina em E, ou seja, ele já tem um pedacinho daquela partícula, você só acrescenta o D. Por exemplo, smile, smiled, smiled. Viu que eu só coloquei um D ali porque já tinha a letra E. Like, inclusive deixa o seu like aí, galera. Liked, liked. Viu? Eu só coloquei um desenho ali e tá tudo certo, tá tudo maravilhoso e lindo. E um outro caso especial, fora daquele grupão, que é a primeira regrinha que eu falei pra vocês, são alguns verbos que terminam em Y. Aí nós vamos fazer a formulazinha, o verbo menos o Y mais IED, I-E-D. Por exemplo, study, galera. Study
para jogar ele para o passado, eu tiro o Y dele e eu jogo essa partícula IED, para que ele fique um som compreensível. Studied, studied. I studied a lot last month for the exam. Eu estudei muito mês passado para o teste. Ok, pessoal? Vou continuar, eu acho que a luz aqui vai acabar daqui a pouco. Vamos lá. Então tem esses casos, tá, galera? Você vai perceber que verbos como study, try, aí eu coloco que, tiro o Y e acrescento o IED. Vai ficar tried, tried, tá bom? Você pode perceber que esses verbos, quando terminados em Y, eles têm uma consoante antes. E aí a gente faz essa formulazinha matemática aí de menos e mais. Ok, teacher, e os verbos irregulares? Bom, os verbos irregulares, como o nome já diz, ele não faz o menor sentido. Ele não segue um padrão como os regulares. Então, cada verbo irregular vai ser de uma forma diferente no passado. Ou seja, ele não vai ter aquela base que vai ser uma referência para você falar, nossa, esse é tal verbo, eu conheço ele já. Não, ele vai mudar, tá bom? Eu sei, isso pode soar um pouco triste, mas você é capaz de memorizar. E memorizar muito bem. Não é que você tem que pegar aquela listinha que você corria dela nas aulas de inglês para decorar cada verbo irregular. Não, mas pega pelo menos um grupo dos mais utilizados, memoriza eles e assim você vai internalizar aquele aprendizado. Os outros que não forem tão relevantes, você vai aprendendo com o tempo e com a prática, beleza? Às vezes eu também tenho um verbo lá que eu quase não uso, eu nem sei, nem vou dar um exemplo aqui, mas um verbo que eu nem uso quando eu vou conversar em inglês. É lógico que às vezes eu vou ter aquela dúvida, nossa, esse verbo aqui é irregular, como é que eu vou fazer ele no passado? Então não se preocupe em decorar a lista. Se preocupe em aprender os mais essenciais para você, tá bom? Vamos lá, eu trouxe 3 exemplos só. Go, no passado vai ficar went, went. Esse é um clássico, a galera gosta de errar esse verbo, mas eu entendo, tipo assim, ele é um pouquinho confuso, tá? Porque ele muda completamente. See, saw. Mudou só uma letrinha, 2 letrinhas, aliás. Mudou 2 letrinhas, mas meio que você consegue lembrar do si, mesmo olhando para o sol, que é diferente. E um outro exemplo é say and said. Aí mudou a partícula final também, tá bom? Então, só esses 3 exemplos aqui. Vou falar 2 frases para vocês. He said we could run in the park. Ele falou que a gente podia correr no parque. She went to the party yesterday. She went to the party yesterday. Ela foi pra festa ontem. Então, além de você observar o verbo, você vai observar as partículazinhas ali. Yesterday, last, in the last hour, last day, last week, last month, last year. Tudo que vai lembrar algo, um tempo no passado, se você vê na frase, já identifica, opa, tá especificando, até às vezes vai ver o horário ali, como eu falei, tá especificando, então já identificou. Gente, esse aqui é o mais demorado, tá bom? Os outros a gente vai falar bem mais rápido. O segundo tempo verbal que você vai usar para falar do passado, present perfect. Eu sei que ele é temido por todos os aprendizes de inglês, mas, pessoal, não tem essa dificuldade toda, tá bom? É só uma outra forma de você se referir ao passado. Por quê? Como eu falei que o Simple Past ele é um pontinho ali específico no passado, o Present Perfect, você vai falar do passado, mas sem ser muito específico sobre ele. Tipo assim, você só vai jogar ali a história do passado, mas eu não quero falar nada específico sobre isso. Eu tô falando de uma forma geral, gente. Claro que existem algumas exceções aí, mas vamos ter esse conceito de que é algo do passado, mas eu não tô especificando. Exemplo, I have watched a movie called The Godfather. Eu assisti um filme que se chama The Godfather. Legal. Eu só quis te dar essa informação, que em algum momento do meu passado, eu assisti. Eu não falei se foi ontem, se foi mês passado, se foi ano passado, não importa. Eu só falei que eu assisti. E aí, gente, entra o have. O have aqui, ou has, que é pra he, she ou it, aqueles
aquele grupinho especial dos pronomes. O have ou has, nesse caso, eles não estão servindo como verbo ter, tá bom, pessoal? Eles são apenas um auxiliar para esse tempo verbal chamado present perfect. O verbinho lá, especial, ele vai estar no passado particípio, que é uma outra conjugação diferente do simple past. Alguns verbos, como os regulares, eles vão manter a sua forma igual ao passado simples, mas os irregulares, provavelmente, a maioria deles tem uma forma diferente de se escrever para o present perfect. O exemplo que eu dei, I have watched, você percebeu que o watch tá a mesma coisa do outro exemplo lá atrás. Mas presta atenção nessa outra frase. O exemplo é, has he gone to Paris? Ele foi para Paris? Tipo, ele largou tudo e foi para Paris. Has he gone to Paris? Você viu que o gone já é diferente de went e de go, né? Que é a forma base. Ele se transforma em gone. Beleza, pessoal? Olha só. Então, eu vou ter um pronome, have ou has, o passado particípio e o complemento, né? O que você estiver falando ali. Essa é a formulazinha básica do present perfect. Um dia a gente pode falar só do present perfect. Deixe suas dúvidas aqui sobre o assunto. Mas eu só quero dar uma pincelada rápida pra gente poder ver todas as opções aí que a gente tem de passado. Entenderam? Bom, uma grande diferença entre o simple past e o present perfect é você observar o que eu falei sobre um tempo específico. Por exemplo, se eu te pergunto, did you have breakfast this morning? Você comeu café da manhã essa manhã? Você tomou café da manhã essa manhã? Você, sim, tomei. Foi bem específica a pergunta, eu falei do momento do dia. Agora, se a gente tá lá, sei lá, meio-dia, alguma coisa assim, eu falo, have you eaten breakfast? Você já comeu o seu café da manhã? Já tomou o seu café da manhã hoje? Eu não tô querendo saber em que momento você tomou, mas eu tô perguntando se você fez aquela ação ali no seu passado. Simples assim, tá? Tem essa diferençazinha aí. Espero esclarecer melhor em outro momento. A terceira forma de você falar do passado, o past continuous, é você falar de uma ação que durou um período de tempo ali na linha do passado. I was cooking some pasta yesterday when she came in. Eu estava cozinhando ali o macarrão quando ela chegou. Eu estava cozinhando, quer dizer que eu fiz aquela ação no passado por um determinado período de tempo, mas ela acabou lá no passado, passado é passado, tá bom? Ela acabou ali, se encerrou. Outro exemplo também é they weren't looking at the timetable, so they missed the train. Eles não estavam olhando para os horários, então eles perderam o trem, ok? Eu tô mostrando pra vocês que é uma ação que perdurou ali. Eles não estavam olhando por um determinado período de tempo. Bom, pessoal, last night I was working out while my mom was watching the dishes. Pode ser duas ações simultâneas também. Eu estava me exercitando enquanto minha mãe estava lavando vasilhas. Bom, pessoal, é isso aí. A formulazinha é pronome, verbo to be no passado, que é was ou were, verbo na sua base com ing e o complemento. A quarta forma de você falar do passado é usando o present perfect continuous. Exemplo, I have been living here for 5 years. Olha o tal do have aparecendo de novo como auxiliar. Só que esse ele tem uma diferença do que eu falei no ponto 2, porque ele também vai ter um ing. Eu vou usar o nome, have ou has, o verbo to be no particípio, que é o been, e o verbo mais ing. E o resto da frase. Quer dizer, essa é uma ação que começou no passado, mas ela tem perdurado até o momento presente. É interessante esse tempo. Ele perdura até agora. I have been living here for 5 years. Eu tenho vivido aqui faz 5 anos ou há 5 anos. Entenderam? A gente fala muito isso em português também e no inglês essa é a maneira correta de se falar. Bom, partindo, she hasn't been studying a lot lately. Ela não tem estudado muito ultimamente. Viu? Não tem segredo, gente, não tem desespero. Jogar tudo pro alto e desistir de estudar, porque não é difícil, tá bom? Basta você ter noção ali das palavras que compõem aquela sentença e você vai rapidamente detectar
Tá falando de um passado que ainda não acabou, que perdura, beleza? Bom, quinto ponto e último, pra gente fechar aqui, porque vai anoitecer e este vídeo vai ficar escuro. Por que que a pessoa não liga a luz, não é mesmo? Past Perfect! Gente, esse tal do Perfect aí não acaba, né? Pois é, tem mais um ainda, Past Perfect. E eu vou mostrar pra você que ele também não é tão cabuloso quanto ele parece. O Past Perfect, olha só que interessante, ele é uma ação que aconteceu lá no passado, obviamente, num ponto do passado, mas ela aconteceu antes de outra ação no passado. Olha só. Exemplo. I started the presentation when they left the classroom. Sabe aquele professor que não tem muita sorte com os alunos e eles saem da aula sem a aula nem ter começado? Eu espero que você não tenha feito isso com esse vídeo, que você esteja firme aqui até agora. I had started the presentation. Você notou uma coisa? Que o have tá lá no passado, I had. Então eu uso had também como auxiliar, galera, o verbo have no passado. I had started the presentation. Eu tinha começado a apresentação when they left the classroom. Quando eles deixaram a sala de aula. Então eles deixaram a sala de aula foi uma ação no passado. Antes disso, eu tinha começado a minha apresentação. Ok? Então é quando eu quero expressar um passado do passado, eu chamo isso de past perfect, tá bom? Ai, você vai virar pra mim e falar, Tish, não tem nada de perfeito nisso aí. Não, eu sei, nada é perfeito, gente, mas você precisa aprender e é pra isso que eu estou aqui, pra descomplicar isso pra você de uma vez por todas. O que que acontece? Fórmula, pronome, had, no passado, que serve pra todos os pronomes, tá? Só had. Verbo no particípio, a outra frase com um passado simples, okay? Para expressar que foi um passado simples e antes teve o passado perfeito. Bom, é isso por hoje, pessoal. Podem ter ficado muitas dúvidas, mas eu faço questão que você deixe aqui nos comentários, ok? Deixe o seu like. E a gente se vê na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.